Fala galera, beleza? Então, você sabe qual é a relação entre o PlayStation 1 e a produção de música eletrônica? Teoricamente, nenhuma, né? Se não fosse um pequeno detalhe. No início dos anos 90, atrelado a esse início de novas tecnologias com relação a armazenamento de dados e mídia digital, eles tiveram que se virar nos 30 para conseguir atingir um resultado interessante com relação ao áudio, com apenas 512 KB, né, de memória entre a RAM do áudio e o processador de som. E isso aqui que faz o processamento inteiro do som. O que seria isso aqui? Esse é o SPU, é a unidade de processamento de som. Antigamente, antes de existir o FL Studio, qualquer tipo de DAW, nós tínhamos que fazer música através de gravações ou, né, os primeiros ali sequenciadores utilizavam-se de unidades de processamento de áudio desta maneira. Então ele, querendo ou não, dentro de um videogame, tem toda a produção de uma música acontecendo em real time. Por quê? Eles tinham ali um CDRs primeiros, com um tamanho pequeno. Então eles tinham que, dentro desse CD, empacotar, fazer um hard, digamos assim, do jogo e informações de áudio. Como vocês sabem, áudio, ele pesa. Hoje em dia, uma música tem no mínimo 40 megas, tá ligado? Então, na época, eles tiveram que arrumar uma maneira de não comprometer a informação do jogo com relação, né, ao áudio. Então, como eles fizeram? Através da programação desse SPU, a RAM lia algumas informações dentro desse CD. Então, dentro dele ali, a gente tinha até 24 vozes, né? Então, 24 canais, sendo eles que podiam ser utilizados ou não como modulação para outros canais. A leitura desses samples, eles não contavam ainda com sintetizadores, como alguns memory packs que existiam ali para alguns Nintendos, que se utilizavam de sound chips ali que tinham essa capacidade de sintetizadores FM, né, usando ali, por exemplo, um chip Yamaha do Super Nintendo. E bom, resumindo aqui tudo que eu estava falando, dentro desse chip, o SPU, a gente tem ali leitura do som, no caso ali os samples, a sequenciamento deles de maneira correta, ou seja, tudo que a gente está ouvindo de música que está rolando ali dentro, né, tá sendo feito no momento. É como se tu abrisse um projeto da FL e estivesse rodando ali tanto o MIDI quanto, né, cada um dos samplers, enfim. Dentro desse SPU também nós temos ali a questão do sampler, né, então a gente tinha total modulação ali do ADSR. Nós tínhamos um reverb, que inclusive eu achei uma pessoa que reprogramou e fez um VST pra gente usar dentro do seu DAW. Eu vou disponibilizar aqui embaixo, que se chama PSX Reverb. E cara, ele dá uma cara muito old school nos sons e tá muito em alta, principalmente beatmakers estão usando para parecer analógico, digamos assim, sabe? E cara, é simplesmente mágico. Eu sou apaixonado pelo PlayStation, principalmente o PlayStation 1. E por exemplo, aqui de fundo nós temos o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E dentro dele, cara, tu consegue encontrar todos os áudios, né, na internet ali com relação às sequências e os sons que são utilizados. Ou seja, você abre o projeto e você tem acesso a tudo. Existem alguns outros CDs que vieram depois, mais pra frente ali, quando teve uma pequena evolução no CDR, que ganhou alguns megas, digamos assim, que eles já começaram a utilizar sons gravados, né, como áudio do jogo. Mas, como eu ia falando, aqui eu quis passar para vocês a ideia de uma maneira muito rápida do que acontece com o SPU em processamento de som e sequenciamento, sabe? E, cara, existe muito mais tópico sobre isso, eu sou leigo nesse assunto, eu tô falando simplesmente o que eu aprendi e o que me faz ficar impressionado, né, com essa pequena beldade da tecnologia que nós temos ainda, né, hoje em dia. Esse videogame aqui, por exemplo, é de 2000. Nós temos 2023, tem 23 anos e ele tá perfeito, em perfeito estado de uso. Então é inacreditável, assim. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o PSX Reverb e o download vai estar aqui na descrição, um VST gratuito que eu indico a todos vocês, inclusive eu comecei a usar. Claro que vocês podem ter um preset de reverbação parecido com esse aqui, mas esse aqui foi reprogramado, digamos assim, codificado, imitando o próprio processamento de som que tinha dentro do SPU. Carregando ali somente os presets, você tem acesso aos reverbs originais do PlayStation. Valeu e tamo junto.